Tony, seja muito bem-vinda Muito ao obrigada. podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as suas estratégias para você ter orquídeas que florescem regularmente todos os anos de uma forma 100% natural, É Tony. isso mesmo. E o assunto de hoje é algo muito legal, muito interessante. Mitos e verdades sobre o cultivo das nossas orquídeas. Tony, mas Tentando, tem não, mas se eu fosse tantos, separar todos que tem, a gente ia ficar uns 2 dias aqui de podcast, e hein? ainda não ia Não acabar, ia, não Tony. Então ia. a gente selecionou Algumas alguns, perguntas que nós uns recebemos. 10 mais ou menos, Aham, né? sim. Que já dá pano pra manga, hein, pra nós Já falharmos dá neles. pra aliviar o coraçãozinho de muitos por aí. Sim, com certeza. Daqueles que estão iniciando o cultivo da orquídea e também dos veteranos, que tem Sim, muitos veteranos ainda com tem muita pergunta mitos boa. sobre o cultivo das orquídeas na sua mente. E vamos começar com aquela que eu acho que todos, quando vão começar a cultivar orquídeas, eles pensam. É verdade que as orquídeas são plantas difíceis de cuidar? Isso é verdade ou é um mito? Isso é um mito, Tuane. Desde que a pessoa se disponha a Uhum, aprender os cuidados básicos ali no dia a dia para ter as orquídeas bem desenvolvidas, saudáveis e florescendo todos os anos, que é o objetivo de todo o orquidófilo, Tuane. uhum. A gente não cultiva as orquídeas Só por cultivar, né? só por cultivar, só para ver a beleza das suas folhas, que tem Uhum, orquídeas que têm folhas maravilhosas, magníficas, quando elas não estão no seu período de floração. Então, até mesmo as folhas conseguem compor um visual bonito. uhum. Mas nós sabemos que todos desejamos as flores das orquídeas. É verdade. Então, você aprendendo os cuidados básicos, os 3 pilares ali do cultivo das orquídeas, você entendendo sobre a iluminação, sobre a irrigação, sobre a adubação para a sua orquídea, você já deu um grande passo ali para deixar de ficar pensando que orquídea é muito difícil para Uhum. cultivar, eu não consigo cultivar orquídeas. Então, uma aí a gente já descobriu que é um mito, né? É um mito, sim. É possível qualquer pessoa, até mesmo uma criança, aprender a cultivar orquídeas. Outra aqui é assim: orquídeas só florescem uma vez por ano? Como funciona realmente o ciclo que florescerão? Desculpa, o ciclo de floração delas. Em se tratando de espécies, Uhum. a maioria, não, isso não quer dizer que 100% delas Sim. florescem apenas uma vez por ano. Existem Uhum. algumas espécies que até mesmo florescem 2 vezes no ano. E em se tratando de plantas híbridas, existem aquelas que florescem 2, 3, até mesmo 4 vezes no ano. Nossa, é Elas bastante. foram escolhidas, elas foram selecionadas, a sua genética foi Uhum. aprimorada entre diversos cruzamentos, às vezes até dezenas de cruzamentos, até chegar naquela orquídea que trouxe mais florações por ano, Uhum. que trouxe belíssimas flores. E é claro, uma planta que tenha um visual super atraente, né, Tuane? Não basta ela florescer 2, 3 vezes no ano, ela tem que ser Tem que bonita, ser bonito também. tem que ser agradável. Então, respondendo a sua pergunta, vai depender das espécies. Vai E depender das especialmente das espécies. híbridas que acontecem mais vezes no ano, Isso. né? Uhum. Mas sabendo que na maioria das espécies é comum, é normal florescer uma vez no ano, em cada estação, conforme cada espécie. Perfeito. Colocar gelo no substrato de orquídeas é uma técnica eficiente para a rega ou pode prejudicar a planta? Nossa, Rô, o tanto que eu já vi e ouvir falar sobre isso, conta pra gente. Tuane, é mais fácil você prejudicar a sua orquídea quando você coloca gelo nas raízes dela com aquela intenção de estimular a floração do que trazer benefícios para a Sério? planta. Principalmente para o gênero de orquídea Cymbidium, que é um gênero que gosta de temperaturas frias, de temperaturas diferenciadas entre o dia e a noite, com quedas bruscas de temperatura à noite, para que isso venha a estimular a planta a acordar, digamos assim, Uhum. e começar a emitir os seus botões, as suas hastes florais.
Aí muitas pessoas pensam assim, minha orquídea gosta de frio, de queda brusca de temperatura, então eu vou lá e eu coloco gelo no vaso, ou água bem gelada. Isso às vezes, Tuane, na maioria das vezes, pode queimar o sistema radicular. Nossa. Pode queimar a coifa, que são aquelas pontinhas verdinhas das raízes. O gelo, se você pegar uma pedra de gelo e colocar sobre a sua pele, o que vai acontecer? Queima. O gelo, ele queima tanto quanto o fogo. E as raízes da nossa orquídea, elas são sensíveis. Elas são sensíveis tanto ao fogo quanto ao gelo. Então, você queimando a raiz da sua orquídea vai atrasar o desenvolvimento dela. Ou seja, o que você queria vai o que você queria demorar mais ainda. Isso, o que você queria favorecer um desenvolvimento mais rápido, vai acontecer o contrário. Ela vai regredir, porque ela vai perder a raiz até ela se recuperar, emitir uma nova raiz. Já se passaram meses até. Então, cuidado, hein? Ainda bem que você está assistindo esse podcast, viu? É mais fácil a gente cuidar dessa mudança de temperatura ali para estimular a floração das cimbídeos, principalmente, com outras técnicas diferenciadas e não colocando gelo ali nas raízes da planta. Existe uma receita mágica de adubação que funcione para todas as orquídeas ou cada espécie tem necessidades específicas? Conta pra gente. As orquídeas, elas são diferentes entre si, cada gênero é diferente de um para o outro. Algumas necessitam de mais adubação e outras de menos adubação, mas os nutrientes são sempre os mesmos, igual os seres humanos precisam de todos os macros nutrientes e de todos os micros nutrientes. Nós não vivemos apenas de arroz, feijão e leite. É verdade. E água, né? Eu, por exemplo, não consigo viver só de arroz, feijão e leite. Se eu continuar bebendo leite, eu morro. Eu também. Devido às alergias. Mas, enfim, a gente precisa dos macros e dos micros nutrientes para nós mantermos a nossa saúde. Nós precisamos de ferro? Precisamos, as orquídeas também. Nós precisamos de água que tem H2O? Com certeza. É evidente, né? As orquídeas também. Nós precisamos de zinco, molibdênio, algumas vitaminas, alguns hormônios para termos uma boa saúde? Precisamos. As orquídeas também. As orquídeas são seres vivos. Nós somos seres vivos do mesmo planeta. Todos nós somos feitos praticamente da mesma matéria, apenas em composições diferenciadas, uma forma de se alimentar diferenciada. As orquídeas, elas precisam de se alimentar de ferro, de manganês, de potássio, de nitrogênio, de fósforo. Mas se você colocar um palitinho de fósforo ali na raiz da sua orquídea, ela não vai comer aquele fósforo ali de imediato. Não, ela precisa da ação de alguns micro-organismos da própria natureza que vão se alimentar dessa matéria, seja qualquer desses elementos que você coloque ali, de origem, de preferência sempre orgânica, para eles transformarem toda essa matéria em o alimento que vai alimentar diretamente as nossas orquídeas, ou seja, os hormônios, algumas enzimas. Então, as orquídeas se alimentam de uma forma diferente. As orquídeas e a maioria não, todas as plantas se alimentam de uma forma diferente de outros seres vivos, como os humanos, como os gatos, como os cachorros, os elefantes. Então a gente precisa entender como alimentar a nossa orquídea. Não basta você pegar lá uma barrinha de ferro e colocar aqui para a sua orquídea absorver aquele ferro. Ela vai absorver aquele ferro se ele ficar aqui ao longo de centenas de anos até, mas nós precisamos alimentar essa orquídea de uma forma que ela ingira rapidamente esses nutrientes, para que ela se fortaleça e se desenvolva. É isso aí. Mais uma pergunta respondida, hein? Deixar as raízes aéreas expostas prejudica a planta?
Não, esse é um mito. É um mito? É um mito, porque as orquídeas vindos das florestas, lá nas matas, elas viviam grudadas nas árvores. E quanto mais arejadas ficavam as raízes, mais saudáveis a orquídea é. E se a gente quiser fazer um cultivo doméstico, assim também, com as raízes expostas, a gente pode, e a planta gosta. Só que quando as raízes ficam mais expostas, dependuradas em todas ao redor dos vasos, elas também necessitam de cuidados extras. E o ser humano, como gosta de ficar mais à vontade, ter menos preocupações, ao mesmo tempo em que a sua planta se desenvolva bem, esteja bem alimentada, a gente gosta de ver as orquídeas com as raízes todas organizadas ali dentro do vaso, porque o substrato que a gente usa para o plantio das orquídeas são sempre uma amostra de um galho de árvore onde elas viviam grudadas lá na floresta. Ou seja, ali dentro do vaso, a gente vai propiciar um substrato que seja arejado, como um galho que recebe o vento bate, o vento vai, a raiz recebe a água da chuva e o vento bate e seca. Dentro do vaso tem que ser igual, tem que ser bem arejado, bem poroso, para o oxigênio entrar, sair através dos furos dos vasos, que nós vamos fazer. Se o vaso for de plástico, sempre no fundo. Se o vaso for um cachepô de madeira, por todos os lados. E assim, sucessivamente, conforme cada modelo de vaso que a gente vai utilizar. Ou seja, o oxigênio sempre tem que entrar, sair, arejar as raízes, para que ela consiga se desenvolver, crescer e ir grudando ali naquele substrato, absorvendo os nutrientes que o próprio substrato, que é uma matéria normalmente orgânica, que nós colocamos ali, já oferece para a planta. Todas as casquinhas de madeiras que nós colocamos para utilizar como substrato, eles já têm nutrientes ali, então eles já vão fornecendo para a planta. Mas como a planta vai se alimentando e vai consumindo esses nutrientes, periodicamente nós vamos dar uma ajudinha para essa planta e vamos colocar ali uma porção do fertilizante orgânico para elas. É claro que se você, que estiver ouvindo, escolher fazer o cultivo da sua orquídea através da adubação química, dessas que você compra nas lojas, nos gardens, nas floriculturas, que já foram desenvolvidos especificamente para as orquídeas, mas que a gente sabe que são industrializados, que são sintéticos, você pode também, cada pessoa é livre para escolher como melhor alimentar a sua orquídea. Você tendo sua metodologia, você passa essa informação da importância, né, mas cada um fica com a sua escolha, né? Cada um tem o livre arbítrio. A gente ensina aqui o que foi melhor para o nosso cultivo, o mais saudável possível aqui para o nosso cultivo, tanto para as nossas plantas como para nós mesmos, para os nossos bichinhos, para as nossas visitas, para as nossas crianças. É isso aí. Que quem tem criança, a criança tem uma preocupação em relação a mexer, né? Pegar a florzinha. O pai vai para o orquidário cuidar das orquídeas, a criança vai junto. A mãe vai cuidar das orquídeas, a criança vai junto. A criança quer estar por perto. A criança muitas vezes quer ajudar ali, colocar pedrinhas ali no vaso, colocar aqueles punhadinhos de substrato. Imagina a delicadeza, a criança lá com as suas mãozinhas tão delicadinhas, pegando uma porçãozinha de substrato, ajudando a mamãe lá a plantar a sua orquídea. É muito legal. Que coisa mais linda. E você tem a despreocupação de estar causando mal para suas crianças, se você estiver utilizando uma metodologia segura e natural, Tônia. Então isso traz uma leveza para a gente, para a nossa alma, para a nossa tranquilidade realmente. Você cultiva ali as suas orquídeas de modo despreocupado, sabendo que qualquer pessoa pode participar junto com você. É por isso que a gente sempre preza por falar um pouco sobre isso, né? Com certeza, Tuane. E essa prática a gente ensina aqui nas nossas mídias, em todos os canais, e a gente ensina lá no nosso curso Orquídeas na Lupa também, o passo a passo, o beabá ali, para a pessoa começar a cultivar de uma forma mais saudável, mais natural, trazendo tranquilidade para a sua própria família também. É isso mesmo. Outra pergunta muito legal aqui, ó, entre mitos e verdades.
A orquídea precisa de muita luz direta do sol para florescer? Qual o real impacto da luz solar no cultivo? A gente já falou isso várias vezes em outros podcasts, né? Mas sempre é muito bom ressaltar, gente. Sim, é muito bom frisar também que toda orquídea precisa da iluminação que vem do alto, que vem do sol, que seja filtrada para que ela consiga fazer a sua fotossíntese. E a quantidade vai variar conforme cada gênero de orquídea. Existem alguns gêneros de orquídeas que precisam de mais iluminação e alguns que precisam de menos iluminação. Por exemplo, as vandas são orquídeas que gostam de uma boa iluminação para estimular o seu pleno desenvolvimento, tanto das suas raízes, quanto das suas folhas e das suas hastes florais. E alguns gêneros de orquídeas, por exemplo, algumas miltônias, alguns paphiopedilums, esses precisam de um local um pouco mais sombreado, até mesmo as phalaenopsis, que são as orquídeas mais populares, mais conhecidas, né, a nível, digamos, mundial, elas precisam de locais mais sombreados para o seu pleno desenvolvimento. Então, sabendo que a orquídea que você tem ali gosta de mais luz, a gente vai proporcionar, se for no orquidário, uma tela de sombreamento que passe mais luz. E se for aquela orquídea que precisa de mais sombreamento, nós vamos proporcionar uma tela de sombreamento que filtre mais aquela luz solar, para que não haja queimaduras nas folhas da planta e para que elas consigam fazer a sua fotossíntese na medida certa para cada espécie. Muito importante. E quando é dentro de casa, Tônia, a mesma coisa. Se a pessoa está cultivando ali na sala, na varanda, no escritório, tem que observar o desenvolvimento da orquídea, a coloração das folhas, conforme cada espécie, para saber julgar ali se ela está recebendo a quantidade certa de luz. E isso é fácil também a gente entender, e lá no curso a gente explica tudo, ensina tudo, como avaliar se a sua planta está bem desenvolvida em relação à luz ou não. Anotou aí, né? Eu espero que sim, né? Mito ou verdade? Orquídeas precisam ser regadas com água filtrada ou mineral para se desenvolverem bem? Olha, Tônia, a minha água ela é filtrada, mas eu tenho minha água de poço artesiano. Mas se você não tem aí de imediato uma água filtrada, se a sua água vem da torneira, ela é clorada, você pode usar essa água também na sua orquídea, desde que você deixe o cloro evaporar. Isso é fácil de resolver também. Se você vai utilizar a água da torneira para irrigação, você coloca num balde, numa bacia e deixa aberto. Com algumas horas aquele cloro evapora todo, porque o cloro é uma solução volátil. Que dica super importante. E aí você pode irrigar as suas orquídeas assim. Se você for irrigar a sua água ali de imediato, assim que você tira da torneira e vem com aquela quantidade significativa de cloro, o cloro, como ele tem alguns metais pesados, ele vai se acumulando na superfície das folhas e isso, com o passar do tempo, pode danificar o desenvolvimento da sua orquídea. E de repente as folhas não se desenvolvem direito, ela não floresce normalmente todos os anos, e aí você não sabe o porquê. Porque é o acúmulo dos metais pesados ali na sua própria planta. Então, Tuane, só para concluir, a gente sabe que os metais pesados acumulados sobre as folhas das orquídeas, sobre o seu vegetal como um todo, vai prejudicando o seu desenvolvimento. Então, sempre dê preferência para a água pura, ali neutra, com um pH equilibrado, que não seja nem ácido demais, nem alcalino demais. Você pode até mesmo coletar a água da chuva. Quer economizar mais que isso, Tuane? Você pega um balde, uma bacia, coleta a água da chuva para irrigar as suas orquídeas. De preferência que não seja aquela primeira chuva que caia. Deixa cair aquela chuva ácida. Sujeirinha, né? Aquela chuva ácida primeiro. E depois você capta a água e se você captar aquela água, você pode filtrá-la também. Existem muitas possibilidades no nosso mundo para a gente purificar a nossa água para irrigar as orquídeas. Perfeito. Igual para nós. Quanto mais pura a água, melhor. Outra pergunta que as pessoas fizeram é: perder folha significa que a planta está morta ou é possível recuperar?
É possível recuperar e é possível que a planta se recupere sozinha em determinados gêneros, quando essa perda de folhas é considerado natural para a própria espécie. Em alguns gêneros de orquídea, no outono é comum que a planta perca as suas folhas, às vezes todas, às vezes nem todas, para depois dar lugar para as flores. Alguns pseudobulbos não vão mais ter folhas na próxima estação, no próximo ano. Eles vão soltar brotinhos novos dos lados, e esses brotinhos novos vão ter folhas quando eles crescerem, depois vão perder essas folhas também e dar outras florações. Existem alguns gêneros de orquídeas. Existe um tipo de dendróbio, por exemplo, que ela floresce mais que uma vez no mesmo pseudobulbo, mesmo depois dele perder as suas folhas. Então ele deu flor esse ano, o ano que vem ele pode dar flor novamente. As dendróbium anosmum, por exemplo, elas florescem no mesmo pseudobulbo mais que uma vez. Tuane, isso é uma vantagem que você não tem noção. A planta fica magnífica. E em algumas orquídeas, quando acontece o amarelamento e a queda da folha e não é natural para aquela espécie, para aquele gênero, é porque você errou ali no seu cultivo. Pode ser também ali na quantidade de irrigação que você deu para sua orquídea. E aí você acarretou um problema ali, um distúrbio na planta. Aí a planta reage, ela amarela as suas folhas, ela derruba as suas folhas, porque ela não está se sentindo bem. Então é necessário conhecer cada espécie para entender se é algo que foi feito de forma incorreta ou se é natural, de acordo com cada fase da sua orquídea, né? Surgiu uma pergunta que eu achei até engraçado, mas né, vai que colocar as orquídeas no banheiro por causa da umidade ajuda a planta? É uma situação recomendada para as pessoas fazer isso? Olha, Tuane, essa é uma prática que eu não faço. Não faço porque eu prefiro ver as minhas plantas se desenvolvendo naturalmente e saudavelmente. O banheiro, ele, embora sendo um local mais úmido e tal, a temperatura varia muito. Quantas pessoas às vezes tem numa casa que vão usar o mesmo banheiro? Uma, duas, 5, 6, 7. Então aquele clima ali, esfria, esquenta, com aquela umidade ali, não é um local ideal para você cultivar orquídeas, e eu imagino que nenhum tipo de planta. A não ser que você tenha um banheiro muito grande, que ali o pedacinho onde você toma banho e tal, fique bem distante das plantas, para que esteja um arejamento mais natural ali dentro para a planta se desenvolver. Mas não é um local que eu aconselho cultivar orquídeas, não. Ainda mais hoje que as famílias são menores, as casas, os apartamentos são menores, os espaços são mais reduzidos, os banheiros normalmente são mais reduzidos, o seu espaço. Não fica legal cultivar orquídeas ali não, então eu não recomendo. Perfeito. Uma pergunta foi, uma orquídea, mito ou verdade? Uma orquídea nunca pode ser mudada de local por causa do desenvolvimento dela? É um mito até certo ponto e é verdade até certo ponto. Existem alguns gêneros de orquídeas que se incomodam que a gente mude a planta de lugar em alguma fase do seu desenvolvimento. Por exemplo, quando ela estiver emitindo seus botões florais. Vamos citar aqui o exemplo da Cymbidium. A Cymbidium é um gênero de orquídea que por muitas pessoas elas são conhecidas como orquídeas chatas. Eu não chamo elas de chatas, eu chamo elas de plantas sensíveis, delicadas. Então a gente precisa entender a natureza desse ser que você está cultivando ali. Algumas Cymbidiums, quando elas estão emitindo seus botões florais e você muda ela de ambiente, mesmo que seja assim um local próximo, ela já vai sentir a mudança do clima, a temperatura, e isso pode ocasionar o abortamento dos botões. Olha, informação muito importante. Isso também não quer dizer que 100% das Cymbidiums vão perder os seus botões quando você mudar de lugar. Porque você vê no mercado o comércio amplo de orquídeas Cymbidium sendo vendidas com botões, com flores já abertas.
Mas algumas delas conseguem perder os seus botões sim, quando você muda de local e ela sente a mudança brusca de temperatura. Sensacional. Uma pergunta também que surgiu em relação à poda. As orquídeas todas têm que ser podadas ou não? A poda, Tuane, é a mesma coisa que você ir lá cortar as suas unhas, às vezes aparar as pontas dos seus cabelos, para que você fique com uma aparência mais harmônica, mais arranjada, mais organizada, mais bem cuidada. Com a orquídea, a mesma coisa. Quando termina as florações, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Quando terminam as florações, elas vão ficar com essas hastes compridas, peladas e que vão secando. Eu sempre aconselho, deixe secar as hastes primeiro, antes de fazer a poda. Porque depois que a haste seca e você for vir fazer um corte aqui, a parte já está seca. Não tem mais aquela insegurança de você vir cortar, aquele medo de você vir cortar aquela haste e de repente entrar micro-organismos ali nocivo e trazer uma patologia aqui para a sua orquídea, uma doença ali para a sua orquídea. Depois que a haste estiver sequinha, aí você vem e corta, às vezes você pega assim com a mão mesmo, dobra, ela quebra e você tira, aí você já faz a limpeza da sua planta. Mas eu sei que existem muitas pessoas que assim que termina a floração, já gosta de cortar, fazer a poda para aliviar um pouco essa carga, né? Porque a planta agora, depois da floração, ela vai precisar de um período de repouso, de descanso. A gente retira essas hastes para deixar a planta mais arejada, para que... Imagina essa touceira aqui, Tuane. Nossa! Deixa eu te mostrar aqui, que ela está tá pesada, hein? Com mais de 30 hastes. Olha só como que ela está. É muito, né? Porque não aparenta que ela está com tantas hastes, porque tem algumas ainda que ainda vão abrir os seus botões. Ó. Ali, ó. Então ela tem aproximadamente 30 hastes. Logo em seguida, após a floração, é recomendado a gente vir e fazer essa poda. E geralmente com um instrumento esterilizado, limpo. Aí a planta fica em segurança também. São muitos mitos e verdades sobre o mundo das orquídeas. Isso daqui é só alguns, né? Dos infinitos. Sim, são só alguns, Tuane. Essas foram as perguntas que a gente separou de infinitas que nós recebemos. E você que tem alguma dúvida ainda, que tem algum mito e verdade legal, pode mandar que em alguns outros podcasts a gente vai retomar esse tema de mitos e verdades sobre as orquídeas, né, Rô? Sim, com certeza, Tuane. E esse tema, poda das orquídeas, ele é mais amplo, dá pra gente fazer um podcast aí só... investigar muito mais coisas ali. Se você tem dúvidas sobre podar a sua orquídea, qual é a espécie de orquídea que você tem aí, como podar, em que época podar, porque a gente precisa entender também como e quando podar as hastes da sua orquídea ou outras partes da sua orquídea também, para deixar a sua planta mais bonita ou então com mais saúde. Aí você pode acompanhar os nossos conteúdos aqui, acompanhar os nossos podcasts, deixar as suas dúvidas embaixo dos vídeos, as suas perguntas. É isso aí. Isso. E ficar de olho para quando a gente abre as inscrições para o nosso curso Orquídeas na Lupa, que lá a gente vai a fundo realmente. A gente explica passo a passo, tintim por tintim, sobre o cultivo de orquídeas, tudo de uma forma 100% natural. Assim você obtém essas belíssimas florações aí no seu orquidário de uma forma leve, tranquila e despreocupada. É isso que nós precisamos, né? É isso aí, Tuane. Eu agradeço muito a sua presença e eu agradeço também a sua visita aqui no meu canal. E compartilhe esse vídeo. Tchau, gente. Muito obrigada.